CBN Debate. Decisão. Voltando para a nossa conversa com a professora Dejinane Santos e os professores Marco Alves e Thales Castro, inclusive aproveitando agora para passar a palavra para o professor Thales Castro, pegando também aqui carona numa pergunta de RC Neto, aqui pelo nosso chat, professor, que diz que inclusive já perguntou ao senhor, em outra ocasião, em outro canal também, se o senhor achava que os Estados Unidos manteriam hegemonia no mundo, mas que provavelmente Trump pode ser um catalisador dessa derrocada estadunidense. Alguma coisa nesse sentido que está escrevendo aqui, professor Thales Castro, e pegando também o gancho do bloco anterior, onde vocês falaram muito sobre China. Então, é esse cenário que está se desenvolvendo, de fato, agora? Seria uma derrocada da economia norte-americana, do poderio norte-americano, e um alinhamento de forças novas, parte da Europa, parte de Ásia, América Latina, África, com a China, professor Thales Castro? Wagner, meu querido, eu não acredito que esteja acontecendo uma derrocada no aspecto econômico americano. Os Estados Unidos ainda detêm a maior economia do mundo, com 29 trilhões de dólares, a China em segundo lugar, com algo em torno de 18,5 trilhões de dólares, depois na sequência nós temos a Alemanha, Japão, Índia, e aí vai seguindo o carreirão. O Brasil, amargando aí uma queda de 2 posições no fechamento econômico de 2024 para atingir 10º lugar. Chegamos até a 7ª posição. Mas o fato é que no campo econômico, no campo da economia criativa, no campo da economia digital, da inovação, não, os Estados Unidos mantêm uma liderança muito assim coesa nesse aspecto. Eu acho que a corrosão está em outro aspecto. A corrosão está no aspecto da liderança, do farol americano como determinador de curso de ação ou da sua capacidade de capital político de agregar, né, entabular concertações. Então, quando isso se perde, o perfil de liderança, de fato, declina. Tampouco acho que esteja acontecendo uma derrocada, um declinismo norte-americano no campo militar. Eu acho que, repito, está no campo político, no campo da liderança, no campo da imagética, no campo do simbolismo, da aura americana no concerto das nações. E algo importante para falar de gancho e de link, como jornalisticamente você bem pontuou, Wagner, me permita trazer eu acredito China para além do soft power, para além do magnetismo cultural, social, linguístico e etc., a China também não está esquecendo esse outro aspecto de seu projeto hegemônico, que é o militar. Vou dar 2 exemplos. Aliás, 3. Primeiro, a construção de uma base militar, a primeira base militar chinesa no Djibouti, que fica justamente ali no chifre da África, uma área muito geopoliticamente frágil e problemática, não só pela atividade de piratas, mas também para salvaguardar o livre fluxo de navegação no Mar Vermelho, que culmina naturalmente. Esse é um fato absolutamente não citado com frequência. Segundo, de ambos os lados, na região do Himalaia, entre China e Índia. Não nos esqueçamos, às vezes passa batido, passa ao largo da grande mídia, mas ocorreram escaramuças militares nessa região montanhosa de fronteira entre Índia e China. Isso é extremamente problemático, isso é extremamente denunciador do que, de fato, a gente começa a perceber, esse Lebensraum, né? Essa teoria do espaço vital expansionista e de agregação de força da China. E terceiro exemplo, claro, e aí já bem conhecido, a estratégia
expansionista, agressivamente violadora do direito internacional por parte da China, no aspecto do Mar do Sul da China. A construção de ilhas artificiais através de, enfim, atóis que se transformam em bases e, obviamente, a postura com relação a Taiwan. Quando a gente fala de Mar do Sul da China, a gente não pode naturalmente esquecer que há sempre aquela paquera, digamos assim, perigosa, fragilizante, Wagner, da China com relação a Taiwan. Então, se a gente juntar esses três elementos, a gente percebe que há também um paralelo, mas com aquela sabedoria milenar e silenciosa chinesa, mas muito eficaz, de também imprimir um receituário militar, geopolítico, geoestratégico. E talvez, só para fechar, estou falando muito agora, mas eu quero socializar aí democraticamente aí a opinião dos amigos Marco e Deginani. Um quarto ponto. Não se esqueça, não nos esqueçamos que a Organização para a Cooperação de Xangai, criada em 2001, ela reúne um conjunto importantíssimo de países, muitos dos quais nuclearmente armados, de região ali na Ásia Central. Então, o que está se formando também nesse campo militar, geopolítico estratégico é um novo quadrilátero de poder para fazer frente a esse ocidentalismo americano, que é a união, a integração, a aliança militar entre China, entre Rússia, entre Irã, Marco falou sobre Irã muito propriamente, e Coreia do Norte. Não nos esqueçamos a visita histórica de Putin em julho do ano passado a Pyongyang, firmando aliança cooperativa. Militares norte-coreanos estão no front na guerra russo-ucraniana. Então, o aspecto militar, de fato, ele está acontecendo em paralelo com essa, digamos assim, projeção de poder cultural. Professora Deginani Santos. Bom, eu acredito que o Thales, ele meio que resumiu aí o que a gente pode chamar de uma ordem mundial de contraponto, né? Isso tem sido discutido recentemente, que ordem mundial de contraponto seria essa. E aí ele menciona Irã, China, Rússia, a Coreia do Norte, e aí muita gente, inclusive em rede social, quando você vai ler perfis, né, de especialistas, de ex-embaixadores, e o pessoal usa até a terminologia o eixo do mal, né? A gente não vai falar com essa linguagem no meio acadêmico, tem todo um protocolo, tem toda uma forma de falar, mas de maneira popularesca, né, o eixo do mal. E aí eu vou jogar aqui uma provocação para os colegas, inclusive Wagner também pode dar sua opinião aí também como jornalista. Eu acredito que a gente tem aí uma movimentação de placas tectônicas, a gente tem uma ordem de contraponto a essa ordem ocidental, digamos assim, americana, né, ocidental, europeia. Agora, quais são as implicações disso aí, né? Eu estou falando aqui do termo, da terminologia usada, né, o eixo do mal, mas que implicações a gente teria com essa ordem que faz o contraponto? Eu costumo até dizer o seguinte, né? A gente tem aí países que têm uma maneira de pensar bastante diferenciada do que o Ocidente vem praticando, né? E um dos pontos que eu acho bem problemáticos é que esses países aí desse chamado eixo do mal, popularescamente, têm uma certa dificuldade para se ater ao direito internacional. Você tem, por exemplo, o caso da Rússia, o imperialismo revisionista de Vladimir Putin, né? O que a Rússia sempre vem fazendo, não é só uma questão com Putin, é uma questão histórica, de não obedecer, não respeitar leis internacionais, né? O Irã também. Então, eu vou jogar aí a batata quente para vocês. Quais seriam as implicações dessa ordem, dessa possível ordem que já vai se desenhando aí, que é claramente um contraponto a essa ordem ocidental liderada pelos Estados Unidos? Eu queria ouvir os colegas, porque aí a gente já vê esse desenho sendo feito, como o Thales bem expressou. Agora, quais são as implicações? O que a gente pode esperar dessa ordem, que eu vejo também muito mais política, político-militar, do que econômica? Eu ainda acho que os Estados Unidos continuam aí nessa liderança econômica, mas do ponto de vista político, estratégico, militar, eu vejo realmente esse desenho dessa ordem de contraponto com China, Rússia, Irã e Coreia do Norte e afins. Eu queria ouvir os colegas. Eu vou passar para o professor Marco Alves e, utilizando, professor Marco Alves, um termo utilizado pela professora Deginani, que me parece que já traz implicitamente algo que ela queira apontar. Quando ela cita movimentação de placas tectônicas, a gente sabe muito bem que essa movimentação causa terremotos, não é? Vem terremoto por aí, professor Marco Alves? Veja, eu concordo com o que disseram meus colegas, mas eu acho também que esses acordos e essas situações são também de oportunismo.
A aproximação mais forte entre a Rússia e a China se faz porque houve as sanções do lado europeu e porque a Europa deixou de acreditar que a Rússia fosse parte da Europa, o que ela sempre foi, até o Ural. Quando eu estava na aula de geografia, nos diziam que a Europa era até a fronteira da Europa, era o Ural e ali a zona da Geórgia e do Caucásio. E, inclusive, o próprio Charles de Gaulle dizia que fazia parte. Então, a Rússia deixou de ser europeia e ela se virou, então, para o seu lado asiático pela força das coisas. Ela deixou de vender petróleo e gás para a Europa e vendeu para a China e para a Índia, apesar das sanções e apesar de tudo. Eu concordo com a professora Digenane quando ela diz que esses países, às vezes, não respeitam o direito internacional, mas também os Estados Unidos e a Europa, graças a Deus, também não respeitam. Então, não podemos dizer que só são eles que não respeitam, porque os Estados Unidos já atacaram na Líbia sem autorização de ninguém, das Nações Unidas e outros casos também. Mas a questão é que nós temos hoje, por circunstâncias de tanto criar inimigos, de tanto pôr as pessoas à margem, ficamos admirados que essas margens agora se unem e se juntam contra nós de outra forma, ou se organizam, pelo menos. O fato de você castigar países de não entrar no sistema SWIFT, eles criaram um sistema alternativo ao SWIFT e está funcionando. O fato de você dizer não podemos vender petróleo a tal custo, eles criaram uma frota fantasma e vendem petróleo e começam a vender petróleo na própria moeda e a Arábia Saudita conta. O que eu acho extremamente interessante é nessa margem, nesses blocos novos que estão sendo criados, é o que eu chamo os países piratas. Países que jogam dos dois lados, que são a Índia, que são a Turquia, que são o Egito, que são países que, conforme os interesses e a situação, abundam de um lado e abundam do outro. Veja o papel da Turquia desde o início do conflito na Ucrânia. Membro da OTAN, com mísseis americanos em sua base, que deixou passar os barcos russos nos estreitos do Bósforo e dos Dardanelles para chegar ali na Crimeia, porque a guerra ainda não era uma guerra oficial, foi 2 dias antes do começo da invasão, mas a gente já sabia que havia movimentações e que participa às negociações e hoje é um ator preponderante. Veja a Arábia Saudita, que tem desde o acordo de Quincy, em 47, a proteção militar americana, mas que agora se aproxima de forma estrondosa e compra armamento chinês e compra e vende petróleo à China em yuan, não em dólar. Veja o papel do Egito, o grande representante, o grande estandarte americano na África, que agora compra armas da Turquia, compra armas da China e deixa cada vez menos espaço aos Estados Unidos na resolução dos conflitos e permite que outros criem bases nos seus territórios. Então, eu acho interessante que nós, na verdade, como ocidentais, me permitam, por ser português e criado na França, dizer, me considerar ocidental, nós mesmos criamos os inimigos por falta de interesse. Nós voltamos... Porque, veja, no final dos anos 2000, quando a Rússia estava naquela situação em que o Putin chegou no poder, é porque os ocidentais gostavam de Putin, porque ele era o mais ocidentalista lá da Malta. Os outros eram muito mais radicais do que ele. Depois é que ele mudou o seu protagonismo. Nós aceitamos a China no OMC, a OMC cresceu, a China ganhou, as empresas internacionais americanas e europeias ganharam muito dinheiro deslocalizando, empobrecendo o seu próprio país, mas enriquecendo as suas empresas a ir para a China, e depois dizemos que a China está abusando do sistema internacional que nós mesmos proporcionamos e deixamos ele entrar no jogo. Então nós mesmos criamos os nossos próprios inimigos e agora ficamos de boca aberta, porque o que a onda de tsunami que vem do outro lado, a gente não estava prevendo ela, nem os Estados Unidos. Eu me permito dizer que os Estados Unidos, vão um pouquinho na linha do Tales, os Estados Unidos militarmente e de outras formas, eles têm um domínio. Mas os Estados Unidos não é mais a superpotência que anda, porque antigamente os Estados Unidos não precisavam berrar ou ameaçar dessa forma para os outros fazerem. Ele só abria a boca, olhava, indicava e as pessoas faziam. Agora ele é preciso, o Trump, espalhafatar, gritar, ameaçar, fazer aquelas conferências de imprensa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para tentar criar uma reação. Os Estados Unidos superpoderoso não precisava disso. Ele simplesmente aplicava ou nem precisava aplicar, os outros calavam. Agora... não sei, eu acho que é uma demonstração de impotência da superpotência, mas isso é a opinião minha e também acompanhada do Bertrand Badi, professor emérito de Sciences Po em Paris. E eu adorei sua colocação, viu, Marco Alves, que me parece, vou fazer uma analogia aqui, me parece com aquele ex-líder, aquela pessoa que exerceu liderança em algum segmento qualquer e vai perdendo espaço, o tempo vai passando, né, as coisas vão mudando e a pessoa começa a levantar o dedo. Eu exijo respeito, eu fui isso, eu fui aquilo, eu era... Meu amigo, o tempo mudou, as coisas mudaram. Vamos fazer o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente